Existe uma tendência hoje em Hollywood que é de forçar pontas soltas, é deixar sempre aquela margem ali, alguma coisa pra ser trabalhado depois, pra já deixar o terreno pronto pra uma continuação se o filme fizer bastante sucesso e quiserem fazer ali uma continuação, independente se a história ela meio que, parece que acabou, acho que não tem mais o que contar, mas não, tem que deixar pelo menos uma ceninha, uma ponta solta, uma pós-créditos, pra forçar ali, pra ter o que abrir ali e trabalhar numa nova continuação. Acontece que agora isso meio que chegou a um novo patamar ali com os finais abertos, que ainda assim geralmente tem um ponto ali de ter pelo menos um sentimento de que algo foi meio que concluído, ainda que, sei lá, semi-concluído, pra depois a gente ter uma continuação que vai fechar de fato aquela história. Só que aí a gente tem esse conceito sendo trabalhado de uma forma ainda mais bizarra, porque agora, nessa refilmagem de Os Estranhos, um filme que tem pouco mais ali de 15 anos, eles simplesmente decidiram que não iriam refilmar esse filme em um outro filme. Eles iriam fazer a mesma história, só que contada em uma trilogia. Então, um filme que normalmente levaria ali 1h30, talvez até 2 horas para ser trabalhado, seria trabalhado em 3 filmes de mais de 1 hora, o que parece muito, e assistindo dá pra ter certeza que é muito, tipo assim, demais. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixar um like no vídeo e me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e também nos links da descrição. E hoje vamos falar de Os Estranhos, capítulo 1, filme dirigido por Renny Harlin, que faz aí uma refilmagem desse terror, só que como eu falei, trabalhando aí para ser em 3 filmes, né, 3 capítulos. Após o carro quebrar subitamente no meio de uma viagem, um casal precisa passar a noite em uma cabana de uma cidade do interior, onde acabam sendo perseguidos por 3 estranhos mascarados. Pra ser muito sincero, eu assisti Os Estranhos há muito tempo, e eu confesso que eu não sou lá um grande fã, nem cheguei a ver a continuação, mas quando eu vi que ia ter Os Estranhos capítulo 1, eu fiquei curioso. De primeira até achei que eles iam relançar o primeiro filme, né, com esse subtítulo, pra aí talvez fazer um segundo e um terceiro, sei lá. Eu não sabia de cara que ia ser realmente uma trilogia, né, uma refilmagem em trilogia, digamos assim. Eu fiquei curioso pelo conceito e quis arriscar mesmo que eu não fosse um grande fã do original. E assim, é um filme que eu fiquei muito negativamente surpreso. É como eu falei, o conceito aqui é basicamente criar uma trilogia de filmes que vai contar uma única história, ou seja, esticando um filme de terror ali na casa das 2 horas para um longa de mais de 4 horas, que a gente considerar as 3 partes. Eu acho que, apesar de ser assim um conceito até curioso, a gente tá vendo até um lance assim, parece que a gente tá assistindo uma minissérie, o que tudo bem, né? Isso por si só não me incomoda em si, eu fico curioso pra saber o conceito, eu quero saber como eles vão trabalhar. Tem outros filmes de finais abertos que eu curto, que o final aberto em si não é um grande problema pra mim, não é o que vai destruir ou salvar a minha experiência, digamos assim. Mas aqui em Os Estranhos eu acho que eles escolheram a história errada pra fazer isso, porque é uma história que ela já precisa trabalhar muito bem a tensão de ter um casal ali sendo perseguido por estranhos mascarados que você não sabe quem são, você não sabe exatamente qual é a intenção dessas pessoas, e é um filme que ele precisa se ganhar muito pela tensão construída dessas duas pessoas ali, desse casal, tentando sobreviver. Se para um filme de terror normal isso já seria um pouco problemático, afinal de contas a gente não tem um body count muito grande, né? Esse filme ele tem um body count limitado de 2 pessoas, porque a gente só tem esse casal, ou seja, o body count, a contagem de corpos ali, está reduzida para 2. Então a gente já tem esse problema do terror, a gente não vai ter muitas sequências de morte, a gente não vai ter muitas cenas ali de sangue, no máximo a gente vai ter essa construção de suspense, essa construção da tensão. E isso já é algo problemático para um filme único ali de 1h30, 2 horas. Então quando a gente estica isso, praticamente a gente está vendo em um filme inteiro o que seria trabalhado nos primeiros 20 ou 30 minutos de um filme normal. Então já é algo mais esticado ali que, sabe, dá aquela sensação de o que eu tô assistindo? Por que esse filme não tá andando? Por que esse filme tá simplesmente andando em círculos, ele não tá indo pra frente? Ele tá sendo simplesmente algo repetitivo e enrolado. E a gente sabe que isso é proposital porque o título já deixa claro esse caráter introdutório desta obra. Mas mesmo assim eu fico pensando que algumas decisões criativas elas poderiam simplesmente ter, não necessariamente salvo o filme, mas dado um conceito melhor, dado, digamos, uma gordura
para ser trabalhada em 3 filmes. Como, por exemplo, a gente não está lidando diretamente unicamente com um casal. A gente poderia ter um grupo de amigos, até temos um grupo de amigos mencionados no filme, mas a gente realmente fica focado ali, isolado com aquele casal, que, sim, se eles morrerem nos primeiros 20 minutos, não tem mais filme. Então, por que não trazer mais personagens? Por que não fazer algumas mudanças criativas ali, ter uma certa liberdade criativa com essa refilmagem, pra pelo menos dar mais estofo pra obra ter o que trabalhar de terror de fato, a gente ter ou um body count maior, ou pelo menos cenas de morte que seriam um chamariz pra um filme de horror desse tipo. Isso, por exemplo, é uma decisão que poderia facilmente sustentar a atenção, porque aí a gente tá vendo um personagem sumindo, o outro desaparecendo ali, e a gente sabendo que morreu. E aí o filme construindo essa ameaça de uma forma mais interessante do que simplesmente com alguns jumpscares safados, que são bem problemáticos, porque a gente sabe que a gente não tá lidando com nada necessariamente sobrenatural, a gente tá simplesmente lidando com pessoas que têm esse ímpeto violento, mas que em nenhum momento isso se acaba sendo construído dentro do cenário. A gente está assistindo um casal isolado em uma casa, que é um espaço limitado, é um espaço confinado, não tem muito para onde ir, não tem como criar grandes momentos de terror, grandes sequências, né, coisas grandiosas assim. E, além de tudo, a gente está lidando com um número muito limitado de personagens. Então o que a gente tem é basicamente 2 personagens andando de um lado para o outro, enquanto essas pessoas elas vão quase que se transportando pelo cenário, porque são apenas 3 vilões, digamos assim. E isso, em alguns momentos, funciona, porque a gente sabe que a gente está assistindo ali uma única cena, um único momento, mas quando a ação tenta se desenrolar para algo um pouco maior, para algo um pouco mais complexo, isso já começa a não funcionar e fica até caricato demais a gente assistir essas pessoas desaparecendo e aparecendo em lugares quase aleatórios, simplesmente buscando um jumpscare que é tão mal feito que você consegue saber exatamente quando o susto vai vir. Ou seja, você perde todo o fator surpresa e então você também perde todo o fator de susto. E não bastasse tudo isso, a gente tem péssimas atuações no filme. Os personagens ali eles são meio que limitados a serem esquisitos, né? O pessoal da cidade é sempre esquisito, é sempre assim meio cara fechada, meio mal-humorado. Até as crianças são literalmente estranhas mesmo, são... Eu entendo que é proposital, né? Mas é uma coisa muito característica, uma característica única. A gente não tem outras questões ali pra ser trabalhadas, a gente não tem ali um interesse pelos vilões. E o casal protagonista, assim, são um homem e uma garota muito bonitos, bem padrão, que são isso. Eles têm uma certa química ali porque eles são bonitos, mas não traz nada demais. Eles não têm uma boa interação, eles não têm uma dinâmica realmente interessante que nos cative. E a atuação muito ruim dos dois ajuda a piorar o que já tá muito ruim, porque a gente acaba não conseguindo se apegar de maneira nenhuma. Ou seja, a gente simplesmente não se importa com o que vai acontecer com esses dois. E aí a gente tem um grande problema com Os Estranhos capítulo 1, que é justamente quão limitado ele é para criar situações. A sensação que eu tive assistindo é que o diretor ele estava simplesmente replicando as mesmas cenas, replicando os mesmos momentos, os mesmos sustos e os mesmos diálogos em alguns momentos, para poder ali enrolar, para poder arrastar o máximo possível que ele pudesse para conseguir fechar o tempo do filme. Então, assim, se aquele filme ele vai ter 1h20, 1h30, vamos arrastar o máximo possível para que a gente tenha conteúdo para preencher essa 1h30 sem chegar a lugar nenhum. Ao não sentirmos a progressão, ao não nos importarmos com os personagens e ao não termos sequer uma única cena assim de morte assim, mais impactante, um momento ali mais impactante realmente pro terror, que não seja um susto super besta e mal construído, a gente acaba ali meio que tá cada 10 minutos olhando o relógio, pensando, tá, quando é que isso vai acabar? Já cansei disso, quero ir embora. E é claro, é muito ruim abandonar o filme no meio, mas vontade não falta, porque realmente esse filme parece que ele não vai chegar a lugar nenhum. E como ele já tá assumidamente colocado como o capítulo 1, a gente meio que sabe que ele não vai chegar em lugar nenhum. Para Os Estranhos, capítulo 1, nota 2. E olha, eu tô sendo até um pouquinho bonzinho com essa nota 2, porque assim, eu confesso que é um filme que ele tem um potencial, ele começa de uma maneira interessante. Eu tava interessado nas primeiras cenas. Eu sei que esse filme ele vai ter outras 2 partes pra complementar, mas como eles vão trabalhar isso? E aí eles vão fazendo, eles vão andando, e como eu falei, antes da metade do filme, você percebe que ele tá assim, só se repetindo, só enrolando pra não chegar em lugar nenhum. É uma coisa muito sintomática da gente tá vendo, né, essa sede por franquias, mas eu prefiro 1000 vezes um filme que ele
vai ali meio que se fechar na história e deixar uma pontinha solta, deixar uma pós-créditos, que aliás é uma coisa que tem aqui também, é ter uma pós-créditos, porque tinha que ter uma pós-créditos, né? Apesar da gente saber que esse é só o capítulo 1. Assim, eu prefiro muito mais um filme que ele trabalha a trama dele, trabalha a história dele meio que fechada e deixa ali uma ponta solta pra uma possível continuação, como é o caso ali do A Primeira Profecia, que eu não curti tanto, mas ainda acho bem melhor do que o que é feito aqui. Claro, a gente tem aqueles filmes de terror que são simplesmente fechados nele mesmo e funciona pro que eles estão tentando fazer, como é o caso de Imaculada, que é um filme gêmeo de A Primeira Profecia, e eu já falei dos 2 filmes aqui no canal. Mas por hoje é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.